Beleza, então a gente terminou o episódio principal aqui no final do capítulo 36, onde o emissário do rei aqui, o Rabsaqué, ele dá essa mensagem do rei, afrontando não só Ezequias e todo o reinado de Judá, mas o próprio Deus, né? E aí fica esse suspense do que vai acontecer na virada do capítulo 36 para o 37, após esses mensageiros ouvirem esse enunciado aqui do Rabsaqué, representando Senaqueribe, e agora esses emissários eles vão voltar para o rei Ezequias para dar essa mensagem para ele. Só que antes da gente ver a reação aqui de Ezequias no capítulo 37, tem um paralelo bem interessante que eu acredito ser intencional, porque a poesia hebraica ela tem muito desses paralelos, né? E aí eu queria que você lesse pra gente, Mayara, de volta lá no capítulo 7, os versos 2 e 3, porque lá no capítulo 7, a gente já estudou nos episódios anteriores, é a história de Acás, que é o pai de Ezequias, né? Acás, ele vai lá e não confia em Deus e faz uma aliança com os assírios, mas essa história começa de que forma? Qual que é o cenário que isso está acontecendo? Lê pra gente aí o verso 2 e 3. Bom, Isaías, né, capítulo 7, versos 2 e 3 diz assim: quando informaram a casa de Davi que a Síria, né, com S, a gente tem sempre que fazer essa divisão, porque senão a gente confunde com a Síria, né, com A. Então aqui é a Síria com S, né, estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então a ameaça lá é que, né, a Síria, Damasco, se junta com Israel para atacar Acás, para juntar a força, o exército ali, para poder ir contra a Síria, né? E aí o que o verso 3 diz? Aí o 3 diz assim: então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho Sear-Jazube encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Beleza, então agora a gente volta para o capítulo 36, não é mais Acás, agora é seu filho Ezequias. E eu queria que você, Vaned, lesse pra gente o capítulo 36, verso 2. O rei da Síria enviou Rabsaqué de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. O que a gente tem de paralelo aqui? Olha que interessante. É o mesmo cenário, né? A extremidade do aqueduto do tanque superior junto ao caminho do campo do lavandeiro. Lá no capítulo 7, com Acás, Deus envia Isaías para dar uma mensagem para Acás. Acás, não confia na Assíria, confia em mim. Eu vou dar um jeito no problema, né? Não é para você confiar na Síria, confia em Deus. Aí você vai aqui para o capítulo 36 com Ezequias, e aqui esse camarada aqui, o Rabsaqué, está falando: Ezequias, não confia em Deus, confie na Síria. Parece que é um paralelo aqui da mesma tentação. Lá, ó, não confia na Síria, confia em mim. Aqui é não confia em Deus, confia na Síria. Então tem esse paralelo aqui porque a gente viu o que o comportamento de Acás gerou ao auxiliar com a Síria. Esse problema aqui com Ezequias e Senaqueribe só está acontecendo porque Acás fez a besteira lá atrás. E aqui o texto faz questão de mostrar pra gente o seguinte: olha, é um Matrix Reload aqui. O mesmo problema está acontecendo novamente. Qual que vai ser agora a postura de Ezequias? E é assim que a gente começa o capítulo 37. Considerações. Considerações que sempre vale pontuar que os detalhes não estão no texto por acaso. Não é pobreza de vocabulário do escritor. E o texto bíblico, ele é absurdamente intencional. Então ele está chamando a atenção como se fosse realmente a gente pode até dizer assim, como se fosse um remake, né? Uma coisa que tinha acontecido há um tempo atrás, agora estava acontecendo novamente. Só trocaram os personagens, né? Só que realmente é interessante como aqui no capítulo 36 a gente tem uma postura muito blasfema, na minha visão, e arrogante de Rabsaqué, representando ali Senaqueribe, né, refletindo Senaqueribe. Primeiro porque Rabsaqué quer se colocar para os mensageiros de Ezequias como se ele fosse o porta-voz de Deus, como se ele fosse a boca de Deus, como se o rei fosse o próprio Deus. Então nas duas cenas você tem lá com Acás, né, um verdadeiro e genuíno representante de Deus indo até ele para dizer para ele não fazer aliança com a Assíria, e aqui você tem alguém que se prerroga ser divino e o outro que se prerroga ser o representante desse Deus
querendo desviar, né, o povo da aliança com o seu verdadeiro Deus. Então essa jogada, essas informações, elas não estão soltas no texto, não é por acaso que repete o mesmo lugar, a mesma circunstância, só que com pessoas diferentes. Eu achei isso muito interessante. Eu sempre acho, né? Quando tem detalhes, eu sempre me prendo neles. Agora, uma coisa que você falou aí, que eu acho legal trazer isso à tona na discussão, você falou que o Rabsaqué, ele fala de forma muito blasfema contra Deus, né? Fala assim, será que Deus vai conseguir livrar vocês? Ele caçoa de Deus, ele zomba do nome de Deus, ele equipara Deus, né, Yahvé, aos ídolos, aos deuses falsos das outras nações. E quando a gente vê um discurso tão, como se diz, tão explícito, a gente não pode deixar de olhar e falar assim, não, isso é blasfêmia, certo? É muito claro pra gente que isso é uma blasfêmia. Agora, comparando novamente isso com o lance de Acaz, a gente olha pra Acaz e a gente vê Acaz, beleza, ele não confia em Deus, assim, mas quando Isaías fala, Deus vai te dar um sinal, aí ele fala assim, não vou tentar a Deus. É um discurso piedoso, né? Não, eu não vou tentar a Deus, né? Não, Deus não pode ser tentado assim e tal, provado. Não, eu vou seguir aqui e tal, não sei o quê. A gente não enxerga esse tipo de comportamento velado como uma blasfêmia. Mas eu acredito que é sim uma blasfêmia velada, né? Também. Porque você querendo ou não, o fato de Acaz ter escolhido quebrar a aliança com Deus e se aliar com os assírios demonstra que ele tomou uma outra decisão diferente daquilo que Deus havia orientado ele a tomar. Então, quando ele escolhe ir por um caminho diferente, querendo ou não, ele também se entende, de certa forma, como um soberano. Uhum. Então eu posso tomar aqui as minhas próprias decisões e posso aqui fazer as minhas próprias leis e seguir aqui pelos meus próprios caminhos. Então isso também, de certa forma, é sim uma blasfêmia. A gente acha que o pecado, o erro, tá só quando você faz alguma coisa assim muito esdrúxula, né? Aí tá lá Acaz sacrificando os filhos em holocausto. Aí não, isso aí tá indo muito contra Deus. Agora, quando você faz algo que racionaliza uma ordem clara de Deus, aí parece que não é assim uma coisa tão grave e tal. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram, né? Era uma ordem expressa de Deus e aparentemente uma coisa assim muito insignificante. O que é um fruto? Parecia que Deus estava querendo fazer questão por uma coisa besta. Mas não, é simplesmente em quem você confia. Essa é a questão. Em quem tá respeito à autoridade, né? Exatamente. Quem é a autoridade constituída, né? Uhum. Deus fala algo específico para você e você diz que não, né? E Jesus vai falar, olha, aquele que não é fiel no pouco, não é fiel também no muito. Então, se Deus tem uma ordem clara e simples de ser feita, olha, me pede um sinal, e você, eu não vou pedir um sinal não. Na verdade, você está falando, eu acho que Deus não sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, é simplesmente você desconfiar de Deus e você achar que ele não é o soberano. E quando você faz isso, você pode ou sacrificar seus filhos, ou simplesmente dizer, não vou pedir um sinal. Né? São coisas que são fruto nascem no mesmo local, vão por percursos diferentes, mas a origem é a mesma coisa. Né? E o fim é o mesmo também, que é a rebelião contra Deus, né? Se você não volta disso aí. Lá no Novo Testamento, né, Jesus ele é chamado de blasfemo algumas vezes, né? E geralmente qual que é a expectativa ou qual que é o pensamento daqueles que chamam ele de blasfemo? É porque eles veem um homem, que eles julgam ser somente um homem, dizendo que é Deus, né? Que é o Filho de Deus, coisa assim. Então, blasfêmia, você sendo homem, dizes-te Deus. Então a blasfêmia, na verdade, é isso, é você arrogar-se para si um posto que é de Deus. Então pensa, todas as vezes que eu sou incrédulo a ponto de falar assim, não, Deus estabeleceu que a coisa vai ser assim, que a vontade dele para minha vida neste momento é assim. Aí eu falo assim, não, eu tenho um caminho melhor. Né? Deus falou que não é para comer do fruto, mas eu acho, por conta própria, que comer do fruto é melhor. Então eu estou me colocando no lugar que é de Deus, que é do senhorio dele. Então isso também acaba sendo de forma, talvez indireta, mas acaba sendo sim uma blasfêmia pesada. Acaz ele se julga mais sábio do que Deus. Fala assim, não, eu não vou pegar o Deus de Israel e deixar ele conduzir Israel. Eu vou conduzir Israel pela minha própria sabedoria, pela minha própria capacidade, pelo meu reforço bélico, né? Levando em consideração que Israel do Norte, que também fazia parte do mesmo guarda-chuva divino que Israel do Sul, já havia ido em cativeiro, né?
Não porque Deus os havia abandonado, mas houve a quebra da aliança e não houve arrependimento, e aí veio a consequência da quebra da aliança, né? Conforme estava previsto na própria lei que Deus havia dado. Então, eu imagino que ao observar estas coisas, Acaz, né? Ele deve ter pensado assim, né? Não adianta querer, né, contar muito, né, com ele, porque se ele já não protegeu Israel do Norte, por que vai proteger Israel do Sul? Né? Qual que seria talvez a nossa diferença para eles, né? Então, os motivos a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que sim, ele tomou a decisão de ir contra Deus, não confiando no que Deus havia dito a ele. E aí a gente mais pra frente vai ver qual foi a consequência que isso gerou, né?